Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, trabalha a semana inteira, o mês inteiro, e quando chega no final do mês, você não tem nada, o dinheiro simplesmente some. Você sabia que você pode estar preso na corrida dos ratos e você nem percebeu? Como assim? Gente, esse termo corrida dos ratos, ele é usado para o âmbito financeiro, relacionado a quê? Aquela pessoa que roda e não sai do lugar, que anda em círculos. E como que isso funciona? Porque corrida dos ratos. Sabe aqueles ratinhos hamster, né, de laboratório? Eles não ficam em um círculo rodando? Então, é por isso que é usado esse termo. Do mesmo jeito é a pessoa que não se organiza financeiramente. Ele fica rodando em círculos como se fosse a corrida dos ratos. Então, se esse vídeo te interessou, se de alguma forma eu te chamei a atenção, bora lá para mais um vídeo? Vem comigo. Uma das coisas que eu queria falar aqui para vocês, gente, que nem todo mundo vai lhe alertar sobre isso, mas é a pura realidade. A corrida dos ratos, ela funciona como eu falei, né? Andar girando sem sair do lugar. E por que isso? E o sistema foi feito para isso, né? Para que nós pudéssemos trabalhar, pagar conta, sobrar pouco, trabalhar ainda mais, porque não é o suficiente, e não sair desse ciclo vicioso. Por que isso? Porque o sistema quer isso, né? Porque as pessoas que ela não tem informação, as pessoas que elas não sabem se organizar, ela vive como se fosse, como é que eu posso explicar para vocês? Uma pessoa que ela nada e morre na praia. Ou seja, uma pessoa sem formação, uma pessoa desorganizada, uma pessoa ignorante. Porque isso, gente, é mais do que uma armadilha, né? A pessoa vive fazendo o quê? Trabalhando e parece que ela nunca sai do lugar. E isso se desespera, sim. E isso se desespera. Por quê? Porque parece que quanto mais você trabalha, mais dívidas aparecem, mais você não tem controle da sua vida financeira. E uma das coisas que a gente precisa é aprender a ter, como eu falei, não ser ignorante. Ignorante, eu não tô falando aqui de uma pessoa, né, que briga, que xinga. É a pessoa que ela não tem o interesse de aprender e não quer aprender, quando ela acha que sabe tudo. E na verdade essa pessoa vive cada vez mais nessa corrida dos ratos. Se você se identifica com isso, você trabalha, paga contas e mais contas, não sobra dinheiro de jeito nenhum, precisa trabalhar ainda mais. Parabéns, você tá na corrida dos ratos, tá, gente? Isso, como é que eu falo isso? Tô sorrindo aqui por quê? Porque eu vivi muitos anos na corrida dos ratos, gente. Eu fico pensando assim, meu Deus, como eu fui capaz de viver tantos anos cega desse jeito, sabe? Só querendo atrair contas e cada vez mais contas e não queria aprender com essa ignorância de achar que já sabe tudo. Eu tô aqui, gente, eu falo pra vocês, eu quero contar a realidade, eu quero a transparência. Eu não venho aqui ensinar pra vocês porque eu sou a dona do saber. Pelo contrário, eu dou cada dia mais aprendendo aqui com vocês. E eu adoro quando vocês deixam o feedback de vocês, que alguma dica ajudou vocês e que vocês começaram a seguir isso e aquilo, para que a gente possa sair dessa corrida dos ratos. Por quê? Porque eu já vivi totalmente na corrida dos ratos. O dinheiro não dava para nada, sempre tinha conta para pagar e eu sempre atraía outras contas e aí virava aquela bola de neve sem fim. Mas eu posso dizer para você que com essas estratégias você pode sim sair das corridas dos ratos. Eu consegui sair da corrida dos ratos. Hoje em dia eu tenho um minimalismo financeiro melhor. Hoje em dia eu tenho uma reserva, tá, financeira, para que eu possa me organizar. Eu tenho organização, eu tenho uma planilha, tá, Mas tá bom mais pouco? Sim, licença, por favor. Hoje em dia, eu tenho uma planilha que eu posso me organizar melhor, tá? Então, assim, eu posso dizer pra vocês que é possível sim sair da corrida dos ratos e a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Coisas assim, gente, que eu passei a acreditar muito a gente
foi ensinado a viver na corrida dos ratos. A gente não aprendeu a sair dessa corrida dos ratos. Por isso que a gente viveu muitos anos da vida da gente assim, ou vive. Se você se identifica com isso, deixe aqui no comentário dizendo que você se identifica, tá bom? Peço a vocês que deixem o like, um comentário, tá bom? Compartilhe com alguém que tá precisando sair dessa corrida dos ratos. Porque, na verdade, gente, a gente precisa de um estímulo, a gente precisa acordar para que a gente possa sair disso, tá? Muitas das vezes, a gente pensa que a gente tem aquela crença, aquela falsa crença que a gente precisa estudar, trabalhar, conseguir um emprego e trabalhar cada vez mais para que a gente possa sobreviver, né? Para que a gente possa trabalhar para ter dinheiro. E quando a gente quebra essa crença, a gente passa a acreditar que a gente precisa estudar, trabalhar e fazer o dinheiro trabalhar para nós, para que possamos ter uma liberdade financeira e não viver escravo do dinheiro, achando que você precisa trabalhar feito um louco para pagar contas, para trabalhar mais, para pagar mais contas e viver endividado e nessa corrida dos ratos. A gente precisa parar para pensar, gente, que quando nós trabalhamos dessa forma que eu falei, estudar, trabalhar, pagar contas, a gente tem que entender que a gente vai trabalhar, viver para sobrevivência, tá? E não para conseguir ter uma liberdade financeira um dia. O problema está aí, porque muitas vezes nós procrastinamos e acreditamos, né, nessa ideia de que a vida foi feita para isso, esse ciclo. E a consequência é o quê? Você precisa entender que quando você vive nesse ciclo da corrida dos ratos, que você só trabalha, paga contas, se endivida de novo, torna a trabalhar, pagar contas, você precisa entender que quando você parar de trabalhar, você simplesmente vai parar de receber. Então você precisa criar esse sistema de aprender, estudar cada vez mais para que você faça uma reserva financeira, para que você tenha um valor X, para que você consiga pagar as contas e ainda ter uma reserva que você não fique preocupado, que você perde a cabeça pensando como você vai pagar as contas e o que você vai fazer, porque sinceramente, gente, isso é uma coisa assim que a maioria das pessoas passam por isso diariamente, e isso é uma consequência, infelizmente. Se continuar dessa maneira, você vai ficar a vida inteira assim, infelizmente. Eu não tô falando isso pra desmotivar ninguém aqui, é a experiência própria que eu já passei. Isso foi eu que passei, é uma experiência muito péssima, e eu tenho certeza que muitas pessoas já passou ou tá passando por isso, mas a gente pode ter essa virada de chave. E o que eu faço para me sair dessa corrida dos ratos? Para você sair da corrida dos ratos, existem 3 parâmetros, tá? E qual é esse primeiro ponto? O primeiro ponto é o seguinte: mentalidade. Você vai ter que mudar primeiramente sua mentalidade. Gente, tudo começa pelo nosso psicológico. Se eu paro e penso, me planejo, me organizo, eu vou ser uma pessoa organizada. Eu não vou sofrer tanto as consequências quanto alguém que não se organiza, como alguém que não se planeja e sai atirando no escuro. Uma coisa que você precisa fazer é parar de achar que você precisa trabalhar para poder pagar contas. Você precisa trabalhar para ter uma liberdade financeira e precisa ter uma renda extra. O extra é extraordinário, gente. O extra já vem de extraordinário. Por quê? Porque o extra vai fazer com que vocês tenham um valor reservado, certo? Não é pra você fazer um extra pra você gastar como um louco e tal, porque eu tenho um extra a mais, agora eu posso gastar mais. Não. Tenha controle financeiro, né? O que é o controle financeiro? É você saber exatamente para onde o dinheiro tá indo e o que tá acontecendo com esse dinheiro. Não é você falar, não vou anotar porque eu não tenho tempo, coisa e tal. Tire um tempo para organizar a sua vida financeira. Tenha um caderno. Quando nós falamos em planilha, gente, eu nunca criei uma planilha de computador para poder me organizar. Eu tenho um computador, mas eu não faço isso. Eu vou na caneta mesmo, que eu acho mais fácil, tá? Então, assim, não é desculpa, eu não sei montar uma planilha. Gente, uma planilha é simplesmente um caderno. Você vai colocar os valores que você tá devendo, você vai
contar, colocar conta por conta ali, vai somar, vai ver o que entra, vai ver o que sai, vai ver o que você pode gastar, o que você não pode. É ter controle financeiro, é ter organização, tá? E com essa ideia toda, cria o terceiro parâmetro. Quando você começa a mudar sua mentalidade, quando você começa a ter controle financeiro, você começa a pensar em quê? Renda extra. Começar a pensar em quê? Em ter mais para que aquele valor comece a trabalhar por você. Isso é importantíssimo, gente. Uma das coisas que a gente precisa parar para pensar muito é que, tipo assim, se você não controla o seu dinheiro, ele controla você. E nessa questão aí é horrível, porque quando você não controla o dinheiro e você é controlado por ele, você vive na corrida dos ratos pro resto da vida. Infelizmente, se pararmos para pensar, né, uma pessoa que ele saiu do zero e conseguiu ter uma liberdade financeira, ele tem o quê? Ele não depende só de uma fonte de renda, trabalhar, pagar contas, criar mais contas. Ele quer cada vez mais ter renda extra para que possa começar esse dinheiro a trabalhar por ele, né? Porque isso é importante, gente. Tem pessoas que acham que isso não é pra mim, isso não funciona. Funciona sim, mas o primeiro de tudo vai ser começar pela sua mentalidade. E aí você vai começar a sair desse jogo, né? Começar a sair dessa corrida dos ratos, que é horrível. Porque eu tenho certeza, gente, que muita gente se nega, mas muita gente passa por isso, tá? Muita gente tem vergonha de dizer que vive nesse ciclo rotativo, né? E uma coisa que eu falo aqui pra vocês, uma coisa é certa: se você não lutar, se você não correr atrás pra aprender cada vez mais, como eu disse, gente, eu tenho esse hábito de ficar falando e mexendo com a mão, e vocês sair dessa corrida dos ratos, infelizmente você vai correr nessa corrida dos ratos pro resto da vida. Então assim, a escolha é sua, tá? Você que vai decidir se você quer continuar essa corrida dos ratos ou não. Mas uma coisa eu falo aqui pra vocês: vou continuar trazendo assuntos relacionados a isso, vou buscar cada vez mais estudar pra me trazer sempre bons, né, bons resultados, bons exemplos pra vocês, porque eu tô aqui pra aprender com vocês também. Peço a vocês, gente, que se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, tá bom? Se inscreva no canal se você não for inscrito, pra gente, né, crescer junto. Peço pra vocês também que, se você conhece alguém que vive nesse ciclo vicioso, envie pra essa pessoa, tá bom? Deixa aqui no comentário #eu vou sair dessa corrida dos ratos, tá bom? É isso, gente, muito obrigada, fiquem todos com Deus, tá bom? Gratidão por ter cada um de vocês aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.